Fala galera, seja bem-vindo ao novo programa aqui da Recomeço TV, o Lendas e Mistérios Brasil, no qual contaremos histórias, lendas urbanas e mistérios que aconteceram no Brasil inteiro. E hoje no nosso primeiro episódio vamos falar a respeito da Gangue dos Palhaços, que aconteceu lá na metade dos anos 90 aqui no Brasil. Então, segura aí, lá vem a história. O começo. O surgimento de um medo coletivo em meados de 1995. Uma história começou a se espalhar rapidamente por diversas cidades do Brasil. Em uma época sem redes sociais, o medo se propagava de forma diferente. Conversas entre vizinhos, avisos em escolas, programas de rádio e relatos passados de boca em boca. O boato era direto e assustador. Uma Kombi branca estaria circulando por bairros com homens vestidos de palhaço, sequestrando crianças. Ninguém sabia ao certo onde aquilo começou. Não havia uma cidade específica, nenhuma ocorrência inicial confirmada. Ainda assim, o rumor ganhou força com rapidez impressionante. Tudo isso começou graças ao jornal mais popular da época, né? Ele se chamava Notícias Populares e nele você via todos os dias notícias do tal palhaço. Tanto que já chegou até a aparecer um certo retrato falado dele e aterrorizava as pessoas. Lembro quando eu era pequeno, eu ia para a escola e no caminho da escola tinha uma banca de jornal. E da primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo de voltar para casa. Agradeça ao Notícias Populares. Pais começaram a alertar seus filhos, professores reforçavam cuidados e de repente algo comum, como uma Kombi branca, passou a ser visto como ameaça. Uma das histórias que diziam na época era que era uma Kombi branca junto com palhaços e uma bailarina. A bailarina seria para chamar as crianças, as meninas, né? Especialmente as meninas. E os palhaços, os meninos. O crescimento do pânico. Com o passar do tempo, a história foi ganhando novos elementos, cada vez mais dramáticos. Alguns diziam que os palhaços ofereciam doces, outros afirmavam que usavam violência. E versões ainda mais extremas falavam em tráfico de órgãos. Nenhuma dessas informações era comprovada, mas isso não impedia que fosse repetido. Mais uma coisa da época que provavelmente você não sabia era que este boato ele acontecia só entre as pessoas. Você não via falar muito nos jornais da época, nos jornais eu digo na televisão, né? Nunca apareceu uma só reportagem a respeito dos palhaços. Você não via isso no Jornal Nacional, você não via no jornal do SBT, da Record, na Band, né? Em qualquer emissora. Isso se tornou enorme graças ao boca a boca da população. O impacto foi imediato. Crianças deixaram de brincar nas ruas. Pais passaram a buscar os filhos pessoalmente. Escolas emitiam alertas constantes. Veículos semelhantes começaram a ser vistos como suspeita. Uma das coisas que aconteceram na época chegou na parte da escola. E na escola eles organizaram entre as crianças que iam de perua e as crianças que iam sozinhas. As de perua, os tios responsáveis por levar as crianças para casa, eles ficavam dentro da escola e lá mesmo dentro da escola eles faziam, né, a fila, e nessa fila as crianças iam direto para perua e para Kombi, porque antigamente as crianças eram liberadas e saíam e já entravam na Kombi. Desta vez não, tiveram que colocar um responsável para tomar conta, ou seja, o tio da perua, que ficava responsável para pegar as crianças de dentro da escola e levar
para o veículo, lembrando que isso era nos anos 90 e muita coisa mudou por causa deste boato. Em alguns casos, motoristas inocentes foram abordados ou até perseguidos por moradores assustados. Muitos veículos na época, as Kombis de cor branca, que na época era a que levavam as crianças para a escola, e isso confundia muito. Muitos pais ficaram com uma pulga atrás da orelha, porque a perua branca, Kombi branca, ela se semelhava muito com a perua escolar da época, que eram a maioria dessa cor. E muitas pessoas que tinham este veículo estavam sofrendo, algum tipo de ameaça de pessoas da rua. E também os próprios palhaços na época. Muitos palhaços perderam empregos, muitos palhaços perderam a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E por causa dessa história, muitos palhaços ficaram sem trabalho. A história já não era mais um boato. Ela havia se transformado em um medo coletivo. O auge, quando a lenda virou realidade. A força da repetição fez com que a história fosse aceita como verdade por muitas pessoas. Frases como "aconteceu aqui perto", "um conhecido viu", "falaram no rádio", eram suficientes para reforçar a crença. Sem acesso fácil à verificação de fatos como existe hoje, o imaginário popular preencheu as lacunas com criatividade e medo. E você lembra quando eu disse que não era falado na imprensa, nos jornais? Não eram falados. Até que um dia o grande repórter, saudoso Gil Gomes, ele entrou em contato com a história e quis saber o porquê de tudo isso, até porque criou uma histeria coletiva. Essa histeria coletiva fez com que as pessoas tomassem medidas extremas. Muitos pais preocupados não estavam mais deixando as crianças sair, e muitos alunos também não estavam querendo ir mais para a escola com medo. Gil Gomes então começou a fazer uma pesquisa, indo atrás de cada caso que era falado no jornal ou no boca a boca, até que ele conseguiu o impossível para a época. Ele descobriu que tudo isso era fake news. Com o aumento do pânico, o assunto começou a chamar a atenção de profissionais da comunicação, entre eles o jornalista Gil Gomes, conhecido por seu estilo marcante e por cobrir casos que assustavam o país. Intrigado com a quantidade de relatos e a ausência de provas concretas, ele decidiu investigar a fundo a história da suposta gangue. Ao longo de apurações, contatos com autoridades e análises dos casos divulgados, a conclusão começou a ficar clara. Não havia qualquer evidência de uma organização criminosa estruturada envolvendo palhaços e kombis. Os poucos registros reais de ocorrência não tinham ligação entre si e não correspondiam à narrativa que se espalhava entre a população. O que existia na verdade era um efeito em cadeia, boatos sendo repetidos, histórias sendo aumentadas e casos isolados sendo conectados de forma incorreta. Ao expor essas inconsistências, Gil Gomes ajudou a desmontar a história e mostrar que tudo não passava de uma grande lenda urbana. Ele não encontrou provas, não tinha um só boletim de ocorrência falando a respeito. Era mentira. Uma fake news, antes mesmo da popularização da internet. E o renomado jornalista, finalmente, procurando em delegacias, procurando em lugares assim que estavam falando a respeito dessa situação. A conclusão? O medo que nunca existiu, mas parecia real. A gangue dos palhaços da Kombi nunca foi comprovada como real, mas seu impacto foi verdadeiro. Ela mudou comportamentos, gerou desconfiança e marcou uma geração inteira.
assim como outras histórias que surgiriam anos depois em São Paulo e pelo mundo. Este caso mostra como o medo pode se espalhar mais rápido que a verdade. No fim, não havia gangue, não havia plano, não havia organização. Apenas uma história que cresceu tanto que por um momento pareceu real demais para ser mentira. E essa foi mais uma lenda e um mistério daqui do Brasil. É isso, pessoal. Esse foi mais um Lendas e Mistérios Brasil. E qual será o tema do próximo episódio? Pois é, tem bastante histórias por aí, né? E você conhece alguma? Manda pra gente, coloca embaixo aqui nos comentários qual você lembra. E se você lembra dessa época também, o que você fez, dependendo da sua idade. Se você já era pai ou se você ainda era aluno. Coloca aqui que vamos discutir sobre o assunto. Poderemos abrir até uma live e conversar a respeito, tá bom? Então, esse é Leandro Bordini aqui falando para vocês e este foi mais um Lendas e Mistérios Brasil. Curte, comenta e compartilha. Estaremos de volta para mais uma história e mistérios. Se liga!